para todos os públicos. Olá, crianças, bom dia, tia Sônia aqui de volta com vocês. Hoje a nossa aula de geografia, lembrando sempre que essa aula faz parte do projeto pensado pela CEMED, Escola em Minha Casa, Projeto de Vida. Muito bem, meus amores, hoje na nossa aula de geografia, lembrando que os nossos alunos são os alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano. A nossa aula hoje é sobre meios de transporte, não é? Olha que assunto legal hoje que a gente vai tratar, meio de transporte. Quando a gente fala de meio de transporte, do que a gente lembra? O que a gente lembra? Vamos pensar um pouquinho? Meio de transporte, para que o meio de transporte serve? Quando é que a gente utiliza meio de transporte? Isso, é isso mesmo. Quem falou assim, tia Sônia, meio de transporte é a forma que a gente utiliza de ir para um lugar para o outro, é o carro que eu ando com o papai, é o ônibus que me leva daqui da cidade de Rosário para a nossa capital, não é? Para São Luís, é o trem que passa aqui no meio da nossa cidade, da cidade de Rosário. Acertou, muito bem. Então hoje nós vamos conhecer o que dos meios de transporte? Nós vamos conhecer os tipos, tá? Porque os meios de transporte, eles se dividem em 3 categorias. E nós vamos conhecer hoje essas categorias, esses grupos, como é que eles se separam, qual é o nome que ele recebe, tá bom? Vai ser bem legal? Mas como sempre a tia Sônia trouxe umas imagens para nos ajudar a aprender melhor sobre esse assunto. Vamos lá? Vamos junto com a tia Sônia aprender um pouquinho mais sobre meio de transportes? Então vamos lá. Muito bem. Aqui eu trouxe uma variedade de imagens de meio de transporte. E aí depois desse momento nós vamos dividi-los em grupos, tá bom? Vamos lá, vamos nomear cada meio de transporte que está aparecendo na nossa imagem. Então, a gente percebe aviões, balões, ônibus, bicicleta, um trem, ambulâncias, um patinete. Será se o patinete também é meio de transporte, tia Sônia? Vamos descobrir. O que mais que aparece? Tem um navio, tem uma bicicleta, tem uma ambulância. Tia Sônia, a senhora já falou na ambulância, foi, né? Também tem o carro da polícia. Pois é, e aquele carro vermelho que está aparecendo ali embaixo? Ele é o carro do Corpo de Bombeiro. Ele também é um meio de transporte. Então, muito bem. Vamos aprender para que servem os meios de transporte? Meus amores, os meios de transporte, ele tem a principal finalidade dele é nos transportar de um lugar para o outro, para facilitar o nosso ir e vir. Através dos meios de transporte, a gente consegue chegar mais rápido em determinado lugar, tá bom? Porque vamos pensar assim, você que mora aqui em Rosário, você mora aqui no centro de Rosário e quer ir num bairro que fica um pouco mais afastado. Para você chegar um pouquinho mais rápido, você pode utilizar o quê? Um meio de transporte. Esse meio de transporte pode ser a sua bicicleta, pode ser o seu carro, pode ser a sua moto. E tia Sônia, e se for um lugar mais próximo, mais perto, eu também sou obrigado a ir com esse meio de transporte? Não, meu amor, você pode ir a pé, andando para chegar nesse determinado lugar. Mas hoje nós estamos aprendendo sobre a utilização dos meios de transporte. E ele só serve para isso, tia Sônia? Para nos levar de um lugar para o outro?
Não, meu amor. Além dessa função, ela serve, uma das principais utilização do meio de transporte é para levar, para distribuir todo tipo de produtos. Produtos usados na nossa alimentação, produtos usados, todo tipo de produto que é produzido no Brasil. Eles utilizam os meios de transporte para levar de um lugar para o outro. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, você vai passear lá em São Luís para comprar roupas com a mamãe. Aquela roupa, ela pode ter vindo de um outro estado, pode ter vindo de uma outra cidade. E para isso, para que essa roupa chegasse àquele determinado lugar, foi usado o quê? Foi usado os meios de transporte, tá bom? Então, ele tem essa importância muito grande na sociedade, que além de nos levar para cima e para baixo, de um lado para o outro de uma forma mais rápida, também é usado para levar, distribuir todos os tipos de produto que nós necessitamos. Não é legal? Muito bem. Então, os meios de transporte levam pessoas de um lugar para o outro. E não só pessoas, como a gente já aprendeu. E eles podem ser separados em grupos. Que grupos são esses? Os terrestres, os aquáticos e os aéreos. Vamos dividir, vamos conhecer qual é o tipo de transporte que pertence a cada grupo. E aí você vai logo pensando, será se eu já andei em um transporte terrestre? Será se eu já andei em um transporte aquático? E o aéreo? Quem foi aí que já andou de avião? Se você já andou de avião, então você já andou em um transporte aéreo. Mas vamos lá, vamos primeiro conhecer o grupo dos terrestres e saber aonde ele circula? Vamos lá. Muito bem! Os meios de transporte terrestre são aqueles que circulam por onde? São aqueles que circulam pelas ruas, pelas estradas e pelas ferrovias, tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos de transportes terrestres. Aqui a gente tem o ônibus, as motos, os automóveis em geral, os caminhões, os trens, os metrôs e as bicicletas, tá bom? Aqui desse grupo, você conhece todos praticamente, né? Porque aqui na nossa cidade de Rosário, a gente tem o privilégio de ter uma ferrovia e vocês que moram aqui têm o privilégio de conhecer um trem. Por quê? Porque não é em todas as cidades do nosso estado que passa essa ferrovia. Então, vocês são privilegiados, tá bom? Esse trem que passa aqui em Rosário, ele não é um trem de passageiros, ele é um trem de carga, não é isso? Mas aqui no nosso estado tem um trem que é utilizado na malha ferroviária que transporta pessoas, tá bom? Então vamos lá. E o metrô, tia Sônia? O que seria o metrô? Meus amores, o metrô também é uma espécie de trem, tá bom? Ele é um trem, só que ao invés a diferença do trem para o metrô é que o metrô ele anda, vamos usar uma linguagem mais simples, ele anda subterrâneo, por debaixo da terra. Não é bem legal? E a gente vai encontrar metrôs principalmente na capital paulista, tá bom? No Rio de Janeiro. Então, nós vamos encontrar metrô da capital do Rio de Janeiro e também na capital de São Paulo. Tá bom, meus amores? Muito bem. Aprenderam sobre os transportes terrestres? Tá bom. Qual o meio de transporte que você já utilizou? Já andou de moto? Já andou de ônibus? Não é? Quase todos. Esse é o meio de transporte que a gente mais utiliza aqui no nosso estado, tá bom? Então, vamos para o próximo grupo. O próximo grupo são os meios de transportes aquáticos.
aquáticos. E também ele é bem utilizado aqui na nossa cidade. Por quê? Porque passa aqui próximo da nossa cidade um rio. E são utilizados esses meios de transporte. Então vamos só aprender, fechar o conceito de meios de transportes aquáticos. São aqueles que circulam por rios, mares, lagos e oceanos, tá bom? Oceano também, tia Sônia. Mar também, meus amores. Nos oceanos, nos mares, a gente vai encontrar qual meio de transporte aquático? Nós vamos encontrar os navios, não é? Que são grandes meios de transporte, que é bem grandão, bem iluminado, tá bom? A gente vê bastante filmes, mas aqui na capital do nosso estado, São Luís, que a gente tem um porto onde ele tem capacidade para receber navios, a gente recebe essa embarcação, esse meio de transporte bem grandão, que são os navios. E nos mares, e nos rios da nossa cidade, nos rios do nosso estado, que são porção de águas menores, a gente vai encontrar as canoas, os barcos menores, que também são meio de transportes aquáticos, tá bom? Muito bem, aprenderam tudinho sobre o meio de transporte aquático? Vamos para o próximo grupo. Qual é que está faltando? Já falamos do terrestre, já falamos dos aquáticos. E qual é o grupo que está faltando? Acertou quem disse que são os transportes aéreos. Então, os transportes aéreos, meus amores, eles são usados em menor frequência, mas ele também tem essa mesma utilidade, tá bom? De transportar pessoas e, além de pessoas, também levam cargas de um lugar para o outro. E os principais meios de transportes aéreos que nós temos são os aviões, tá? E os helicópteros, que são uma espécie de aeronave menor, que leva uma quantidade de pessoas bem menor, tá bom? Muito bem. Quem foi aqui que já andou de avião? Gostaram? Sentiram medo? E aonde é que os aviões circulam? Nós aprendemos que os terrestres, eles andam em ruas, em estradas e ferrovias. E a gente aprendeu que os aquáticos, eles andam em lagos, em rios, em mares e oceano. E tia Sônia, aonde circula os transportes aéreos? Como o nome já dá uma sugestão, eles circulam pelo ar, tá bom? E tia Sônia, me diz uma coisa, para ele circular pelo ar, ele pode ir de qualquer jeito? Não, meus amores, existe toda uma malha traçada para esse avião ir de um lugar para o outro. Existe uma torre de controle, existe todo um satélite programado para que o avião faça aquele mesmo percurso. Mesmo sendo no ar, existe toda uma estrutura para um avião ir de um lugar para o outro, tá bom? Assim também acontece com os helicópteros. Eles precisam dessa orientação para ir de um lugar para o outro. Muito bem, hoje nós aprendemos sobre a utilização dos meios de transporte, para que eles servem e quais são os tipos que nós já utilizamos, que a gente já conhece ou aqueles que a gente só viu em filme. Não foi legal? Agora, quando você for andar de carro com o papai ou com a mamãe ou for viajar de ônibus, aí você já diz, olha, eu aprendi que o nome desse transporte são transportes terrestres. Não vai ser legal? Muito bem. E para fechar a nossa aulinha, a tia Sônia trouxe uma atividade. Vamos saber qual é? Já sabendo que toda a aula a tia Sônia pede, meus amores, façam as atividades com bastante capricho, bem bonito, bem colorido, para fazer o quê? Para guardar com todo carinho, para quando a gente voltar às aulas presenciais, levar para a tia lá na escola, para sua professora. Não vai ser legal? Vamos ver qual é a atividade de hoje? Vamos lá? Muito bem. Olha que legal.
Quais são os meios de transporte que circulam pelo lugar onde você vive? Essa é fácil, não é? É só você perguntar para o papai. Se tiver dúvida, pergunta para o papai, pergunta para a mamãe, para quem está assistindo essa aula junto com você, e já anota. E você vai fazer como? Você vai... ou você pode desenhar, se você gostar de desenhar, pode desenhar e colocar o nome. Tia, eu não gosto de desenhar, quero escrever só o nome dos transportes, dos meios de transporte que tem na nossa cidade. Ok, desde que você faça com bastante capricho. Tia Sônia, eu não quero nem desenhar e nem escrever. Tem uma outra opção? Tem. Peça para o papai ou para a mamãe revistas, jornais. Aí você pode recortar e colar. Vai ser bem divertido e vai ser bem legal. Tá bom, meus amores? Então vamos ficando por aqui, finalizando hoje a nossa aulinha sobre meio de transporte. E no próximo bloco a gente vai voltar com a disciplina de História. Um beijo e até lá! Olá, meus amores, estamos de volta agora com a nossa aula de História, que eu já tinha falado no bloco anterior, que agora nós iríamos dar continuidade com a nossa aula de História. Sempre lembrando que esse é um projeto da Secretaria de Educação. E qual é o nome do projeto? Quem é que lembra? Escola em Minha Casa, Projeto de Vida. É esse projeto que leva a aula da TV até você aí na sua casa. Bem legal, não é? Muito bem. Hoje na nossa aula de História nós vamos continuar o estudo sobre formação de grupos, não é? Aprendemos, não na aula anterior, mas na aula no finalzinho do mês de maio, nós estávamos falando sobre a formação de grupos, os grupos sociais que a gente participa, quais são os primeiros grupos sociais e os grupos que a gente vai participando ao longo da vida. E aprendemos que um dos primeiros grupos que a gente participa é a nossa família, o grupo onde você nasce, que você começa a ter as suas primeiras interações com as pessoas que ali moram, não é? Mas quando a gente vai crescendo mais um pouquinho, a gente vai participando, vai formando outros grupos na nossa vida, tá bom? E hoje nós vamos aprender sobre 2 grupos. O grupo social, vamos dar continuidade, e vamos aprender sobre os grupos casuais. Qual é a diferença? O que tem de diferente entre um e outro, tá bom? Lembrando sempre, tia Sônia, o que é grupo social? Meus amores, sempre que vocês ouvirem a palavra grupo, lembrem-se de um grupo de pessoas reunidas, tá bom? Esse é o principal conceito para a gente lembrar e aprender o que é grupo. É um grupo de pessoas reunidas. Agora, no grupo social, que é o primeiro que eu quero, além de lembrar e para a gente aprender um pouquinho mais sobre ele hoje, porque hoje nós vamos conhecer outros grupos sociais, além da família e da escola que a gente já aprendeu. Os grupos sociais, as pessoas que participam deste grupo, eles têm o que em comum? Eles têm um objetivo em comum, eles têm interesses em comum. Exemplo de um grupo além da família e da escola são os grupos voluntários, que eles se reúnem com o objetivo de ajudar. Vamos lembrar de um grupo que a gente, muitas vezes a gente vê na TV, vê reportagem falando, que são os grupos que são chamados de Doutores da Alegria, tá? Então, que grupo é esse? São pessoas, são profissionais, geralmente são profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros e outros profissionais que trabalham na área da saúde, que se reúnem, que tiram um pouquinho do seu tempo para fazer algo diferente da sua rotina. Geralmente eles levam para os hospitais, levam um pouco de música, pintam o rosto, se vestem de palhaço,
com o objetivo de levar um pouco de alegria para as pessoas que se encontram em tratamento. Então, este grupo, eles têm um objetivo. Todos que estão fazendo parte daquele grupo, que a gente já aprendeu que grupo é a reunião de várias pessoas, tem um objetivo em comum, que é o quê? Qual é o objetivo desse grupo dos doutores da alegria? Como o nome já dá a sugestão, levar alegria para quem se encontra em tratamento nos hospitais. Esse é um exemplo de um grupo, tá bom? Do grupo social. Tia Sônia, e qual é o outro tipo de grupo que nós vamos aprender hoje? O casual, tá bom? Mas antes da gente falar um pouquinho do casual, nós vamos fazer o seguinte. A tia Sônia trouxe algumas imagens para nos ajudar a entender e a aprender mais. Vamos lá? Vamos ver o que a tia Sônia trouxe hoje? Muito bem. Então, vamos conceituar mais uma vez o que são grupos sociais. Voltando, conjunto de pessoas que têm interesses e necessidades e afinidades ou habilidades em comum. E quais são outros exemplos desses grupos? Novas famílias, grupos no trabalho, grupo no esporte e outras práticas sociais, como está mostrando acima, um grupo de palhaços, que pode ser ou não profissionais da área da saúde, que, como a tia Sônia já falou, tem o objetivo de levar alegria para quem se encontra em tratamento. E logo ali abaixo, a gente também percebe outro grupo de voluntário, que eles estão servindo sopão, provavelmente para pessoas moradores de rua, e eles têm também o mesmo objetivo. Qual seria o objetivo desse grupo? Levar comida para quem não tem comida, não é? Seria praticar solidariedade. Como eu já falei, eles têm um objetivo, eles têm um interesse em comum. Muito bem. Além desses grupos sociais, nós vamos aprender hoje como são formados as comunidades. A tia Sônia vem falando já ao longo de algumas aulas que na medida que vamos crescendo, nós vamos participando de alguns grupos, não é? E esses grupos, eles vão se agrupando, vão se juntando e vão formando a comunidade, tá bom? Então, quem que vai ser a comunidade? A reunião de vários grupos. Os grupos familiares, os grupos escolares, os grupos esportivos, os grupos os grupos voluntários, e essa reunião de grupos vai formando o que chamamos de comunidade, tá? E essas comunidades, elas vão se agregando, vão se juntando e vai formando o quê? A sociedade, tá bom? Então vamos aprender. Os grupos sociais se agrupam e formam as comunidades. As comunidades se agrupam e formam o que nós podemos chamar que é o maior, forma a sociedade, tá bom? É bem importante que vocês, mesmo pequenininhos, já aprendam esse conceito, como é que se forma a sociedade, ok? Continuando. Muito bem. Viver em grupo. As pessoas que compõem um grupo social, como a tia já falou que eles têm um objetivo em comum, e além desse objetivo em comum, o que caracteriza esse grupo social? Geralmente, quando você participa de um grupo social, você convive com essas pessoas com mais frequência. Vamos pensar, principalmente os meninos, que participa de algum grupo esportivo, que pratica, participa de uma escolinha de futebol. Vamos pensar. Então, se você participa de um grupo, você vai perceber que você convive com frequência com as pessoas daquele grupo. Por exemplo, geralmente se encontram nos finais de semana, com o objetivo de treinar, não é? Então,
é uma característica dos grupos sociais, é participar, é conviver com frequência com aquelas mesmas pessoas. Já lembrando da nossa sala de aula, a gente tem essa mesma característica. Pensa, só lembra um pouquinho, quando a gente está no presencial, você convive muito ou pouco com os seus colegas? Com certeza muito. Geralmente a gente passa o ano todo em um determinado horário do dia convivendo com os nossos colegas, convivendo com a nossa professora, convivendo com as pessoas que fazem parte daquele grupo escolar. E partilham experiências, ou seja, aquele grupo, ele tem a prática. Por exemplo, quando a gente fala de sala de aula, todo mundo que está ali naquele espaço daquela sala de aula termina realizando as mesmas ações, seguindo a orientação da professora, desenvolvendo as atividades, sejam elas escritas, sejam leituras, sejam a prática esportiva. Então, aquele grupo termina realizando, partilhando as mesmas experiências. E o que eles compartilham, além de experiências? Histórias, valores e costumes. Quando a gente fala de valores e costumes, qual é o grupo social que a gente mais lembra automaticamente? A nossa família, porque é nesse grupo onde os nossos pais passam para nós os nossos primeiros valores. Tia Sônia, o que são valores? São aqueles conselhos que as nossas mães, principalmente, ensinam quando a gente ainda é pequenininho, como vocês. Como ser educado, como se comportar nas casas alheias, como lhe dão noções de educação, como que você não deve mexer nas coisas alheias, que você deve ser educado com as pessoas. Então, todos esses aconselhamentos dos pais e das mães, nós chamamos de valores. E o que vem ser costume, tia Sônia? Costume, meu amor, é aquilo que você pratica com muita frequência na sua casa. Quer um exemplo de um costume? Vamos pensar no domingo. Ah, tia Sônia, lá na minha casa, todo domingo a gente tem o hábito de comer macarronada no almoço. Então, se isso fica se repetindo domingo, então isso se torna um costume da sua família, ou seja, que é praticado nesse grupo social, tá bom? Muito bem. Muito bem, meus amores. Como a tia Sônia falou no início da aula, que nós iríamos aprender sobre diferenciar os grupos sociais dos grupos casual, ok? O que vem ser um grupo casual? Já aprendemos que grupo se caracteriza pela reunião de pessoas. Então, o grupo casual, ele é a reunião de pessoas que, diferente do grupo social, não tem um objetivo em comum, tá bom? Eles se concentraram em um determinado grupo, mas as pessoas que participam daquele grupo naquele momento não têm um objetivo em comum. Ou seja, não estão compartilhando, não compartilharam das mesmas experiências. Vamos ver alguns exemplos? Muito bem. Grupo casual. São pessoas que se encontram pelo acaso e vão se reunir novamente e não vão se reunir novamente com o mesmo objetivo. Exemplo: clientes em um mercado aguardando na fila do caixa. Quando você vai ao supermercado fazer compra com o papai ou com a mamãe, e aí você percebe que existe aquela fila para passar no caixa e realizar o pagamento. Ali se caracteriza um grupo. Por que se caracteriza um grupo? Porque existe uma concentração de pessoas reunidas, mas ele não se caracteriza um grupo social, porque eles não têm um objetivo em comum, tá bom? Tia Sônia, mas eles não estão ali para realizar um pagamento, todo mundo? Sim, mas para ele ser um grupo social, ele precisa de uma convivência.
Aí fica a pergunta, será se todo mundo que está ali na fila do supermercado, eles têm essa vivência, eles convivem, eles compartilham experiência, costumes e valores? Não, não é, meu amor, porque eles não se encontram com frequência. Tá bom? Muito bem. Ficou claro a diferença entre o grupo social e casual? Ótimo. Então, para finalizar, para ver se vocês de fato aprenderam a diferença entre o grupo social e o casual, a gente trouxe uma atividade. Vocês vão me ajudar a fazer? Ótimo. Então, vamos para o quadro e eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? Vamos lá. Posso? Separe os grupos a seguir em. Nós vamos usar as letras GS para grupo social e vamos usar as letras GC para grupo casual, tá bom? E aí a tia Sônia vai ler uma frase e você aí de casa, você vai me dizer se é um grupo social ou se é um grupo casual. Combinado? E aí, dependendo da resposta, eu vou colocar aqui no quadrinho e você vai descobrir se você acertou. Tá bom? Repetindo, GS para grupo social, que é aquele grupo que a gente convive bastante, e GC para o grupo casual, aquele grupo que ele é formado casualmente, tá bom? Então, vamos lá. Essa é fácil. Pessoas em uma fila de banco. É o grupo social ou é o grupo casual? Pensando um pouquinho, acertou quem disse que é um grupo casual. As pessoas não se reúnem com um objetivo em comum, tá bom, meus amores? Vamos lá para o segundo. Time de futebol. E aí? É um grupo social ou é um grupo casual? 1, 2, 3. É um grupo social, tia Sônia. Esse time de futebol, ele tem um objetivo em comum. Muito bem. Então, vamos colocar as letras grupo social. Muito bem. Vamos para a penúltima. Pessoas no cinema. As pessoas se reúnem em uma sala de cinema, eles têm uma vivência, eles convivem com frequência, eles têm um objetivo em comum com bastante frequência? Não. Então, se eles não têm esse objetivo, essa afinidade, se eles não convivem bastante, ele é um grupo social ou ele é um grupo casual? Com certeza é um grupo casual. Então, quais são as siglas que eu vou colocar? G de grupo e C de casual. Vamos para a última atividade? Essa é fácil, porque a tia Sônia já falou. Alunos em sala de aula. Muito bem. Nós, quando estamos em sala de aula, convivemos bastante? Realizamos algumas atividades juntos? Sim ou não? Sim. Então, se esse grupo convive, meus amores, ele é um grupo social. Quais são as siglas que eu vou usar? O G para grupo e o S de social. Muito bem. Quem será que tirou 10 nessa atividade? Muito bem. Estou vendo que todo mundo aprendeu a diferença entre grupo social e casual. Meus amores, nós vamos ficando por aqui, tá bom? A atividade a gente já fez, mas aí você pode ir lá no seu livro, você pode ler novamente esse assunto para ficar bem, bem inteligente, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.